Há um princípio que nos manda considerar sempre o que nós vamos fazer para os outros como a medida do que nós vamos fazer para nós. Bom dia, um dia especial para todos nós, um dia espetacular, sem defeito, para que as nossas reflexões cheguem num momento especial, ou seja, aqui e agora. É interessante nós avaliarmos sempre o contexto em que nós estamos para averiguar quais são os nossos recursos e qual deve ser a nossa atitude ante as circunstâncias. Nós sabemos que somente quem vive de princípios consegue ter uma atitude coerente em qualquer situação e treina-se para as situações mais adversas. Bom dia, Fernando. Um dia espetacular para você, um dia magnífico. Tudo em paz aí? Graças a Deus. Então, somente quem vive de princípios, Deus abençoe, somente quem vive de princípios tem a capacidade de, independente da situação, manter tranquilidade e calma e pensar na consequência mais a longa distância. Normalmente, imediatismo é para quem não vive de princípios. Você acha, André, mas tem algum princípio em quem vive do imediato? Sim, tem sim. Quando eu digo viver de princípios, é de princípios elevados, que nos faz valorizar a condição humana e o reflexo da sua atitude e mortalidade afora. Esses são os princípios. Princípios que estão por trás de todas as conexões e de todos os elementos da natureza, comandando e administrando, porque é a respeito disso é que trata a espiritualidade. É a respeito disso, é entender que por trás de tudo que existe há um propósito maior. Pessoal, tem pessoas que dizem que essa perspectiva que eu estou pregando é apenas para um consolo imediato. É o contrário, né? O consolo imediato é acreditar que o prazer basta, é acreditar que a vantagem basta, é querer acreditar que não tem necessidade de cuidar da saúde, porque vale curtir aqui e agora, como se a vida não tivesse continuidade. Então, quem vive desses princípios imediatos despreza a diferença entre o bem e o mal. Despreza a diferença entre o correto e o incorreto, entre o devido e o indevido, e tanto faz com tanto fez, e a vida não é bem assim. Quando eu digo que não há necessariamente, num contexto único, né, a diferença do bem e o mal e serve para tudo, não. Há um princípio que nos manda considerar sempre o que nós vamos fazer para os outros como a medida do que nós vamos fazer para nós. Tem sim um princípio que nos manda observar sempre o que nós vamos fazer para os outros, baseado no que nós queremos fazer para nós mesmos. Rafael, bom dia Silvia e Cristina, bom dia para todos nós. Então, são esses os princípios de que nós estamos tratando, porque é disso que trata a verdadeira espiritualidade. Em que, pessoal, nós sabemos quando estamos comendo que vai passar da quantidade que nós precisamos. Continua comendo quem não tem domínio nem da própria alimentação. E, sinceramente, o domínio da própria alimentação, daquilo que se vai inserir,
é o primeiro item da autoeducação. Se você não tem domínio da própria alimentação, o quadro da sua alimentação exagerada normalmente come mais do que deve quem come em busca de outras emoções. Não se conhece, não conhece o mecanismo em que está inserido, não leva em consideração a lei de causa e efeito e se alimenta acima do necessário. Então, eu perguntei para uma criança de 8 anos, 8 anos, gente, só para ter uma noção. Eu não estou dizendo de um adulto nem de alguém que deveria ter uma consciência fora do comum, não. Eu estou dizendo do básico do básico. Perguntei para uma criança de 8 anos que adora se entreter brincando, correndo, pedalando, fazendo atividades comuns de uma criança de 8 anos, jogar bola. Eu perguntei para ele, você sabe me dizer qual é a diferença de quando você come porque está com fome e quando você come porque está ansioso? E aí ele me respondeu basicamente: André, quando eu estou com fome, eu como pouco. Quando eu estou ansioso, eu como demais. Pessoal, é uma criança de 8 anos. Então, isso é para deixar claro que no interior, no nosso interior, nós sabemos o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal e em que quantidade, qual é o limite entre uma coisa e outra. Quando é que nós comemos demais? Quando nós estamos buscando outra emoção e não comendo para matar a fome. A gente diz assim, e quando a comida é gostosa, eu como muito mais. Então, comer tem a ver com o saborear, é lógico que tem, mas nós sabemos que isso não determina a qualidade da nossa alimentação. Isso não determina. Então, eu estou falando de uma necessidade básica, muito elementar, em que é comum a percepção de si mesmo para uma criança de 8 anos. É isso. Não é uma criança especial em nada. Começa a perguntar e ela vai te dizer quais são os elementos. Está intrinsecamente em nós. Então a Silvinha está contribuindo aqui com a gente. Ela diz assim, a pessoa que tem compulsão alimentar já entrou no piloto automático. Assim como dirigir e escovar o dente. A pessoa não consegue perceber. Ela não come por fome, mas por vício. Então, nós estamos falando da alimentação exatamente porque se você não controla nem a alimentação, o que é que você controla na sua vida? E é nisso que gera a enfermidade. A pessoa colocou no piloto automático, como diz a Silvia aqui pra gente, colocou no piloto automático e está fazendo por fazer, sem prestar atenção nas consequências. Quando eu chamo para enxergar as consequências do que nós estamos fazendo, é para eu analisar o que é que realmente contribui para o meu bem-estar e para a minha saúde a médio, curto e longo prazo e passar a tomar atitudes e decidir a meu favor aqui e agora. Aqui e agora. Então muitas pessoas dizem que gostariam de começar atividade física. Me vem fazendo atividade física, tem muita gente que diz que gostaria de começar atividade física. Eu digo, o que falta? Então é a percepção de si mesmo, quanto às necessidades que a pessoa tem, é que falta tornar essa percepção consciente e criar, no momento em que eu torno determinadas percepções, determinados conceitos da minha vida, baseado em saúde, em equilíbrio, eu torno esses conceitos conscientes, eu crio estratégia para agir de maneira diferente. E são essas estratégias que vão começar a nos trazer alguns resultados, vai começar a trazer alguns resultados
e eu vou dar uma atenção especial para resultados que eu quero. Agora, se eu estou desprezando nos mínimos detalhes do cotidiano, eu não vou parar para prestar atenção nisso. Vou viver no automático, na correria, no desespero, tentando sempre apagar fogo, sem refletir nos detalhes. E é isso que nós estamos fazendo, né? Encerrando então, né, um tema básico. Nós vamos continuar falando de saúde, é lógico, vamos continuar vinculando saúde à espiritualidade, vinculando hábitos e crenças a conceitos elevados, a princípios que defendam o nosso bem-estar de maneira geral. Isso nós vamos continuar, isso sem dúvida. Mas aí eu disse, superficialmente, em outros momentos, né, em torno de um estudo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez. Depois de mais de 100 estudos, eles lavraram um termo aqui, né, que diz da orientação última que estão dando. Eu estou levando isso para o lado da cardiologia, mas isso poderia muito bem ser empregado na questão da alimentação, da saúde, da dieta. Pessoal, nós temos visto que ou mudamos de conceitos, e os conceitos são os reflexos, abstrações mentais, psíquicas das nossas emoções. Então, para eu mudar de conceito, eu preciso também mudar as minhas experiências, para eu mudar na essência, nas minhas emoções, a maneira como eu registro, que qualidades eu dou para o que eu sinto, para o que eu vivencio. Então, foi dada ano passado uma orientação inédita em todo o mundo, respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. Então, estou falando da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estamos falando de saúde do coração, tá? Tem muita gente que estraga a saúde de maneira geral, né? Mas o que tem matado os problemas de coração no Brasil não está no script. Só o ano passado morreu-se mais de 480 mil pessoas com problema do coração. Só em 2019, né, esse foi o estrago social, que os descuidos. E o que é que mais complica os problemas de coração? Não perdoar, viver com ressentimento, magoado, tristeza excessiva, depressão. Olha bem, as pessoas que normalmente apresentam esses quadros vivem de excessos, de vícios alimentares, bebidas, né, de estresse, né, vive um estresse muito grande e acaba rompendo os limites de força do coração. Nós sabemos aí que o miocárdio não tem retorno, depois que for lesado nós vamos ter que viver com aquela cicatriz, né, com aquela limitação. Então, esse quadro de exagero e de deseducação emocional agride o coração horrorosamente. Então, nós precisamos pensar mais detidamente. Agradecer a presença da Andressa aí, Andressa Almeida, né? Um dia extraordinário para você. Nós estamos falando de saúde e espiritualidade, necessariamente neste momento falando de saúde do coração. Então, com essa orientação inédita da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as pessoas começaram a ter uma visão diferente. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os médicos devem orientar seus pacientes a cultivar a espiritualidade como terapia complementar e prevenir e curar doenças do coração ou cardiovasculares, doenças arteriais coronárias, como angina do peito, infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Olha só que show de bola que está nos trazendo aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, pergunta-se,
Será que essa orientação não deveria ser generalizada para todos os departamentos da saúde? Eu digo, e o departamento, né? Então estamos falando de coração, vamos falar de circulação, de respiração. Tem gente que acredita que só o fumo é que mata as pessoas com problema com câncer do pulmão. Pessoal, não é não. Má formação, né, ou algum choque emocional pode agredir o órgão mais sensível do corpo. Então nós temos aí uma série de outros complicativos, né, para o problema, para o câncer de pulmão, né, além do tabagismo, né? Então, considerando esse aspecto, falta de relacionamento agride o nosso sistema circulatório, né, as veias, artérias, de uma maneira horrorosa. Falta de relacionamento, né? Todas as vezes a gente arruma uma maneira de colocar defeito nos outros para a gente não tratar os outros como devemos. Está na hora de a gente começar a pensar nesses detalhes. Como é que devemos tratar uns aos outros? Como enxergar as diferenças? Pessoal, eu não sou obrigado a gostar dos diferentes, daqueles que fazem tudo diferente do que eu faço, mas eu sou obrigado a respeitá-los. E quando eu respeito o outro, eu paro de falar mal, eu paro de criar complicações, eu paro de construir críticas em que eu torno o outro um obstáculo, um problema no meio em que eu vivo. Eu respeito o outro e passo a criar recursos para viver bem com o outro. Pessoal, tem pessoas que enxergam só o aspecto negativo de toda e qualquer informação. Antes de perceber que não adiantava desesperar, já desesperou há muito tempo. Qualquer informação parece descentralizar a pessoa. Como é que vive o emocional de uma pessoa dessa? Está sempre pessimista. Eu disse há algum tempo que pessimismo é desesperança aguda. Tem sempre que ver o aspecto negativo e se sentir insegura, fragilizada, sem recursos para sobressair. É isso que nós precisamos analisar. Por quê? Porque na verdade, depois de algumas vezes isso acontecendo, a gente ou vai viciar nesse tipo de emoção, ou vai tomar a consciência que desesperar não soluciona o problema. Desesperar não diminui a gravidade da situação, pelo contrário, aumenta. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia assumiu a responsabilidade, quando começou a orientar os médicos, a dizer para os seus pacientes que precisavam cultivar a espiritualidade como terapia complementar para prevenir ou curar doenças do coração. Então, são mais de 100 estudos. Quando eu começo a cultivar a espiritualidade, eu começo a ver a consequência das minhas atitudes e a enxergar o que está por trás do que acontece e agir com um estado de segurança tal que eu curo, amenizo ou reconsidero as agressões que eu provoquei por uma deseducação no meu corpo, no meu organismo físico. Olha que coisa fabulosa. Então, eu pensaria assim, quanto sofrimento não iríamos evitar? Quantos gastos com internações, com remédios, com intervenções cirúrgicas? Quantos óbitos nós não suprimiríamos se nós estivéssemos cultivando espiritualidade, considerando algo? Nem todo mundo que cultiva a religião cultiva a espiritualidade, tá? Cultivar a espiritualidade tem a ver com se encontrar, com se perceber, com se descobrir nesse contexto e se educar nos mínimos detalhes. É isso que tem a ver espiritualidade.
O grande desafio, a partir do momento que surgiu essa orientação com esses estudos, foi definir o que é espiritualidade. Eu corri atrás de algumas fontes na internet, dicionário online, Aurélio, Wikipédia, uma série de outras fontes aqui, e todas, de certa maneira, estão dizendo que espiritualidade é a condição e a natureza do que é espiritual. Esse adjetivo espiritual refere-se àquilo que pertence ou que é relativo ao espírito, a noção de espírito. Então, dá para entender que a expansão disso tudo, espiritualidade, significa estar em conexão com o espírito, como a própria palavra diz, o espiritual que eu acabei de explicar. Então, os cientistas responsáveis por essas pesquisas concordaram, em todos os aspectos, que espiritualidade é estar em conexão com o espírito. Refere-se ao que pertence ou é relativo ao espírito. Olha só, gente. Tem a ver com o espírito, com a busca constante pelo significado da vida, a partir da conexão de um todo ou algo maior. Então, quando eu vamos entender a profundidade do que fizeram esses pesquisadores da área do coração, da cardiologia. Quando eu falo que estou implantando, isso é científico, gente, isso é da área da medicina, isso é científico, é baseado em mais de 100 estudos só no Brasil, fora o que está sendo feito em outros países. Quando eu falo que estou prestes a desenvolver espiritualidade, eu estou ciente que por trás dos eventos da vida existe uma força organizadora, existe um ser maior cuidando de todos os detalhes e atendendo à demanda que nós construímos, que nada é aleatório nem acontece por acaso. Para eu definir, porque é uma definição de espiritualidade, eu preciso considerar que se tudo isso é relativo ao espírito, que o espírito existe. O que eu consigo entender, baseado nessa pesquisa, é que a partir deste momento, o espírito vive para a medicina do coração, para a medicina de maneira geral, já que é uma área da medicina, e para a ciência, já que se baseia em estudos e pesquisas. O espírito, ser espiritual, essência do ser humano que nós somos, passou a existir. Olha que salto que nós tivemos em 2019. Então eu estou falando de coisas que antes, para a gente tratar desse assunto, não se tinha o amparo nem da medicina, nem da ciência, nem de área nenhuma do conhecimento científico. Não se tinha esse amparo. Hoje nós já temos. Nós vamos falar um bom dia aí para a Alciene, que já chegou alguns minutinhos, para a Sara, um dia extraordinário para vocês. Nós estamos falando do quanto é importante nós reconhecermos a espiritualidade em nossa vida, em que concerne, baseado em conceitos da medicina. Então isso dá um salto de qualidade para as nossas percepções. Então veja isso, a partir deste momento o espírito vive para a medicina do coração, para a medicina e para a ciência, é lógico. E isso nos faz dar um salto de reflexão. Isso não é uma aliança entre a ciência e a espiritualidade. Não é isso que está propondo aqui, não. Nós já estamos acostumados a ouvir essa coisa de aliança entre ciência, religião e espiritualidade. Não é isso que está sendo proposto aqui, não. Aqui se propôs, com essa divulgação da área da cardiologia, que a ciência e a espiritualidade, que a ciência está se ocupando com os efeitos da espiritualidade, na saúde do indivíduo, na saúde do ser humano.
afora aquelas pesquisas em que nós fomos atrás para identificar, essa daqui também fala isso com muita clareza, que quem cultiva a espiritualidade, cultiva o hábito da oração. E que aqueles que recebem a oração de quem tem o hábito de orar e está internado com problemas de saúde, tem menos complicações durante a internação. Só para vocês terem uma noção que existem pesquisas sendo feitas nessa área, depois nós vamos entrar mais em detalhe nisso, nosso propósito é esse, um dos nossos propósitos é esse. Então, este acontecimento é o nascimento do Espírito nos círculos científicos. O Espírito foi provado que é fundamental para a vida do corpo cultivar hábitos que considera o Espírito como essência da vida orgânica e que, levando-o em consideração com hábitos que abalize a espiritualidade, que cultive a espiritualidade e os bons hábitos, a saúde do coração, para quem já a perdeu, pode recuperá-la, e para quem ainda a tem, previne contra doenças. Olha que coisa interessante que foi editado aí para a gente a respeito da saúde do coração, da cardiologia no Brasil no ano passado, e nós pegamos isso aqui no frontispício e lançamos mão, de primeira mão, nesse material que nós produzimos sobre o poder ilimitado. Então diz assim, a necessidade e a consequência mais imediata são a de incluir o espírito como agente, matriz, essência da persona humana e por extensão de todos os seres vivos da natureza, pois matéria sem espírito não sente, não tem emoções, não deseja, não produz animação. O que é em nós que produz animação do nosso corpo? É a presença do ser espiritual que nós somos. Quando é que o corpo morre, para de ter atividade física? Quando o espírito se afasta do corpo, quando não dá mais para manter os laços. Quando que isso ocorre? Quando o corpo não tem condições mais de ser conduzido em equilíbrio mínimo pela essência espiritual. Por que isso acontece? Por um acidente, por falência dos órgãos. Em que condição isso chega nesse extremo? Por falta de hábitos saudáveis que vão construindo enfermidades e mais enfermidades, até que o indivíduo se torne um organismo tão desorganizado que não é possível mais manter a vida. Não é assim? Nós podemos analisar isso em qualquer setor. Relacionamento, quando chega no divórcio, quando alguém desiste do outro, já tentou de tudo. Finanças, já tentou de tudo. Para de dar atenção, para de fazer o que precisa, vai para o zero. Impossível conduzir. Atividade profissional, começa a deixar coisa demais para trás, depois não dá conta de reaver. É fundamental nós entendermos que saúde, mesma circunstância. O que é único nessa nossa conversa é que a saúde passa a ser um departamento específico da espiritualidade do indivíduo. Se você não mantém espiritualidade elevada, a saúde pereclita, a saúde definha, a saúde vai mal. E aí eu tenho uma pergunta muito interessante para fazer. Nós estamos falando de fé, tá? Estamos falando de fé, de espiritualidade. Tem uma pergunta para fazer. Pessoal, saúde é ou não é importante? Saúde não é tudo na vida. Não é bem isso? Saúde não é tudo na vida. Mas tudo sem saúde é nada. Mata essa, gente. Mata essa. Não há saúde sem espiritualidade elevada.
Não há saúde sem cultivo de hábitos elevados, de princípios elevados, e princípios estes que nos manda, em primeiro lugar, princípios estes que nos manda perdoar. Interessante, né, gente? Perdão. Quem tem o ato de perdoar tem saúde cardíaca de qualidade. Quem tem ato de guardar rancor, mágoa, e aí vai, ressentimento, desejo de vingança, fica criando meios para poder agredir o outro. Vai rebentar com a saúde do coração. Então, veja bem que item interessante. Manter a espiritualidade é ver a vida com mais amplitude, é ter autoconhecimento, é ter uma visão plural da vida, é enxergar que a vida material é um reflexo da minha vida emocional, da minha vida psíquica, da minha visão de mundo. Isso é que é fundamental. Quem chegou agora, ou por último, nos últimos minutos, retoma a live, ela fica disponível aí por mais de 24 horas, né? Retoma ela no começo, para ver como é que nós introduzimos esse conteúdo, né? E leva a sério essas reflexões. Vamos remodelar a nossa qualidade de vida. É possível produzir saúde, assim como nós temos visto tanta gente produzir enfermidade. E um detalhe, pessoal, eu não tenho conhecido, ou tenho conhecido muito pouco as pessoas que investem na saúde. A grande maioria investe em eliminar a doença que já se permitiu instalar por comportamentos desregrados e desequilibrados. Vamos investir na saúde, vamos fazer o melhor por nós aqui agora, né? Nesse canal nós discutimos temas que nos auxiliam a expandir a consciência e despertar o poder ilimitado que é em nós. Se você está patinando na vida, está com muito problema de saúde, não está conseguindo resolver os 5 setores básicos da sua vida, né? Manda para mim no direct: André, eu preciso de ajuda. Todo problema tem solução, eu garanto. Se você tiver interesse verdadeiro em se comprometer, seu problema tem solução. Um abraço, um dia extraordinário, obrigado pela presença, muita paz. Se faz sentido para você, se inscreva no canal, aperte o sininho, curta e compartilhe.